pessoa! Cheguei! Como que você está? Colocando aqui o tema da nossa conversa de hoje. Vamos lá, por quais razões praticar yoga do riso? Olha a pergunta. O que você acha? O que você ganha, o que eu ganho praticando yoga do riso? Para que serve isso mesmo? Me diga. Pois então, se essa pergunta, se essa afirmação já te chama a atenção, te incomoda, por que praticar yoga do riso? Me diz, Vera Lúcia. Pois então, é sobre isso a conversa de hoje e ela é bem rápida, uma das conversas mais rápidas que nós já tivemos até o momento aqui nesse perfil, porque é mesmo para relembrar alguns aspectos que eu já disse aqui, ok? Então, se esse conteúdo lhe chama atenção, se ele pode ser útil para mais pessoas, já sabe o que fazer. É só compartilhar, tem esse aviãozinho ali embaixo, chama mais pessoas para assistir ao vivo. Quem estiver acessando a gravação também pode compartilhar, seja enviando o link, seja compartilhando. Então é isso, sorrir é liberdade e rir é libertador. Vamos lá então? Rir é libertador realmente, sorrir é uma manifestação muito sublime de liberdade. Ok, mas o que eu ganho praticando a gargalhada, praticando a risada? O que você ganha praticando a risada? Então, para começo de conversa, é bom lembrar que a nossa cultura, ela é uma cultura que restringe a gargalhada em determinados ambientes. Então, no decorrer dessa fala breve, eu mencionarei espaços seguros para exercitar o riso, para tratar do riso como um exercício físico. Aqui eu não estou falando de o efeito que vem de uma piada, de uma comédia, de um filme engraçado, de um caos engraçado, não é sobre isso. É sobre o exercício físico, é sobre o riso como atividade aeróbica, ok? Então fique à vontade para passar adiante esse comentário e com isso alcançarmos mais pessoas e falarmos dos possíveis efeitos do riso. Bom, então, muitas pessoas geralmente perguntam, você já deve ter se deparado por isso, por que elas, ou até você mesmo e eu também, por que a pessoa precisa forçar a risada? E o que está errado no riso que vem naturalmente e espontaneamente quando se assiste filmes engraçados ou piadas e tal? Bom, primeiro que não há aqui nem certo e nem errado, a proposta não é essa. Rir de uma piada engraçada, ok, ótimo. Ser um contador de piada, perfeito. Eu lembro quanto que eu fiquei feliz, falei, poxa, até que enfim apareceu na família um contador de piada, porque eu não lembrava que existisse alguém assim que realmente tivesse sempre uma piada diferente para contar. E assim foi também quando alguém da família começou a tocar violão. Falei, nossa, olha que realização de um sonho, aquele que eu não pude fazer, tem alguém aqui aprendendo. E foi desenvolvendo, assim como o contador de piada, o tocador de violão também. Então tá tudo bem, a música, a piada. Só que isso não é suficiente. De quando em quando que você ouve uma piada e acha graça dela? É possível que demore muito, mas muito mesmo. Então a proposta aqui é o riso sem depender de piada, sem depender de humor, de comédia. É o riso como atividade aeróbica, o riso como exercício físico. O riso, da forma que o cérebro, e isso é fato, ele não distingue o que é um riso real de um riso simulado, e ele libera os mesmos benefícios, ok? Então, existem três principais razões, assim, razões estruturais mesmo do yoga do riso. Existem várias, mas eu vou destacar aqui três
razões básicas pelas quais se deve ou se pode praticar o yoga do riso para obter o máximo dos benefícios para a saúde, seja a saúde física como psico, né? Como saúde mental, ok? Bom, então a primeira delas, por isso a conversa é rápida, porque são só 3 principais razões pelas quais eu passarei nessa conversa de hoje. A primeira delas é para que o riso seja sustentado. O que é isso, Fátima Araújo? O que é um riso sustentado? É porque, para se obter de fato os benefícios do riso como exercício físico, precisa rir pelo menos de 10 a 15 minutos seguidos por dia, todos os dias. E para isso, assim como para a atividade física, não tem sábado nem domingo, todo dia é dia. Então, como que se consegue isso? Qual é a piada que faz com que você ria 15 minutos seguidos, 10 minutos assim, rindo? Ah, mas então no yoga do riso eu também vou precisar rir 10 ou 15 minutos seguidos? Não, porque eu já falei outras vezes aqui que no entremeio de um exercício e outro tem as atividades de respiração, de palmas, de meio que uma orquestração de palmas com canto e por aí vai. Então, antes digamos assim, antes que o cérebro perca a mensagem, o estímulo que ele recebeu, lá vem outro estímulo do riso. Então, entre um exercício e outro, tem outras práticas e passa tão rápido que esses 10 ou 15 minutos de riso a gente nem percebe que eles já passaram. Então, a primeira grande razão pela qual se propõe que se pratique o riso como exercício físico é justamente para que esse riso seja sustentado, para que ele seja seguido, continuado. E eu garanto para você que passa muito rápido. Quando você pensa, poxa, já terminou? Né? Como assim já passaram 15 minutos? Como assim já se passaram 20 minutos? Porque chega um momento que o riso, ele naturalmente, ele já não é mais apenas exercitado, ele já passa a ser de fato um riso real. É muito lindo isso de ver acontecer. Alguém que, como eu, e eu já deparei com várias pessoas nessa condição, não riam, e eu ainda tinha mais uma, eu ainda meio que vangloriava, tipo assim, nossa, eu sou uma mulher séria. E eu brincava com as pessoas que diziam, bota um sorriso aí na cara, mulher, vamos rir. E eu dizia, como assim eu vou rir? Eu sou uma mulher séria, você que me perverte. E acabou que eu fui pervertida pelo riso, porque eu entendi quão grandes são os benefícios da gargalhada, do riso exercitado, do riso como atividade física, como exercício físico. Lembra bem disso, é como treino. Assim como você tem um treinador, como você tem um personal trainer lá na academia, no Clube do Riso, você tem o personal do riso, tem o facilitador da gargalhada, tem o líder do riso, ok? E aí vários aspectos são trabalhados nessa questão aí de praticar o yoga do riso para obter os exercícios. É como que ativar uma farmácia interna, e de fato é isso. Nós já temos uma farmácia interna, a questão é que nós não acionamos essa farmácia. E o riso é uma das maneiras de acioná-la, para que o cérebro, ao receber os estímulos, libere os hormônios que favorecem o bem-estar. Okay? Então, a primeira grande razão é essa, é para ter um riso sustentado, porque com o riso natural, a duração tem em média de 3 a 4 segundos de cada vez. Isso é muito pouco, gente, de risada. Se o mínimo é de 10 a 15 minutos por dia, e o riso natural, quando ele vem em poucos segundos, 3 a 4 segundos, e já observou que tem dias, se você olhar para trás aí, eu também
Tiveram dias seguidos que nem por segundos eu ri. Possivelmente isso aconteceu com você também. Então, ok, e aí que horas que vai obter esse benefício? Se não for de fato praticando, se não for meio que forçando o riso. Pergunta, você que já foi em academia, que já comprou planos aí de academia para treinar, você foi por, eu tô indo por pleno prazer, eu levanto muito cedo, cheia de energia. Tem quem faça isso, mas a grande maioria não. Vai quando vai, porque tem consciência da necessidade do treino. Aqui também é isso, se a pessoa escolhe rir como exercício físico, ela ri não porque ela está com vontade, mas porque ela ampliou a consciência a ponto de saber desses benefícios. E é sobre isso que eu venho falar para você. Então, esse riso de 3 a 4 segundos, ele não proporciona para o organismo os benefícios que são necessários, por isso que precisa praticar. E com isso, as necessidades fisiológicas e psicológicas do corpo, elas não são contempladas com um riso muito curtinho dessa maneira. E já no yoga do riso, ele é feito como um exercício, eu repito, para ficar isso bem clarinho para você, e pode prolongar a risada pelo tempo que desejarmos. Eu estava lendo um artigo esses dias e falando que inclusive está dentre os maiores destaques quem conseguiu rir por mais tempo. Ultrapassou 3 horas de riso. Eu não tenho ideia de como isso aconteceu. E não é sobre esse tanto também que eu estou falando. Eu estou falando de 10 a 15 minutos por dia. E eu vou falar agora mesmo onde que você encontra um espaço seguro para essa prática. Ok? Então, esse riso exercitado, é bom lembrar que ele traz mudanças fisiológicas que são mensuráveis. Tem vários artigos científicos, várias pesquisas que mostram isso. Dentre elas, o aumento do nível de oxigênio no sangue, no corpo em geral, no cérebro em específico, e aí os ganhos são vários, é por isso que o yoga do riso é bem presente também nas empresas, onde se quer mais produção, mais pessoas focadas, mais produtividade, é claro, mais conectividade entre as pessoas. Então, o yoga do riso ele chega muito nas empresas também, às vezes com outro nome, como gestão do humor, por exemplo, mas o que se pratica é sobre o que eu falo aqui. Então, justamente para que haja esse foco na produção, para que haja essa leveza, não só no agir, mas no trabalhar também. A pessoa se sente muito mais animada. E isso é fato, já tem estudos em empresas que essa medição foi feita e os resultados foram comprovados. Então, em função disso, por prolongar a risada pelo tempo que se quiser, o yoga do riso vem justamente como um exercício para essa finalidade, para que se atinja de fato o que se precisa. Então, há uma oxigenação maior do corpo e do cérebro, há também um relaxamento muscular. Essa semana mesmo eu tive uma aula numa mentoria, onde que uma professora falou que um dos partos dela foi natural, um parto humanizado, e ela pariu rindo. E aí ela foi explicar o que tem por trás disso, né? Foi aquela parteira dela já tinha feito milhares de partos, e esse foi o primeiro que ela contribuiu para que viesse ao mundo uma criança onde que a mãe passou por esse momento histórico da vida dela rindo. E aí ela falou algo que eu não tinha pensado ainda. Ela falou, bom, eu pari rindo. E aí ela falou, olha, parir é para rir, não é para chorar. E daí eu falei, poxa, na brincadeira, mas faz todo sentido, certo? Então ela pegou aí fez essa analogia aí com o nome, e ela disse assim que o riso, ele é relaxante muscular. Então, na hora que vinham as contrações,
ela praticava o riso acompanhando o ritmo que ela faria dos gemidos, da dor, do parto com riso. Coisa assim mais estranha de se ouvir, mas eu ouvi de quem passou por esse momento e de quem há quase 20 anos trabalha justamente com essa prática do yoga do riso como exercício. Então assim, é muito lindo de se ver. E tem mais história que ela contou. As outras eu vou deixar para depois, mas hoje eu quis trazer esse exemplo quando diz que o riso ele é também relaxante muscular. É muito interessante, na medida que a gente vai mergulhando nesse mundo do riso, a gente vai percebendo que lá mais no fundo do lago tem muita coisa interessante que não se vê da superfície. Fazendo aí essa metáfora do estudo e da prática do riso com essa construção de conhecimento acerca dessa ciência. Bom, então a outra grande razão de por que rirmos é que o riso ele deve ser profundo. Então veja bem, qual foi a primeira razão que eu acabei de falar? Que o riso deve ser sustentado, ele deve ser duradouro para se obter a quantidade mínima necessária e obter disso os benefícios. E a segunda grande razão, das três principais, é que o riso ele deve ser profundo. Você já observou que quando rimos, parece que o riso está bem curtinho aqui, só na garganta. E esse riso como exercício físico e juntamente com a respiração, ele vem lá de baixo, ele vem da barriga, ele vem do diafragma. E aí ele, lógico, ele passa, digamos, se fosse essa comparação, ele passa pelo coração, pelos pulmões, ele passa por onde ele precisa passar até que ele seja verbalizado. E como tem um misto muito forte de riso com respiração, de novo eu trago essa lembrança aqui para vocês. Já observou como é que o bebê respira? Ele respira com o corpo todo. A criança nasce sabendo respirar e sabendo rir também. O bebê ele já dorme, parece que está acordado e sonhando e rindo. Vai daí mais alguns dias, começa a tocar no rosto, ele já ri. Começa, por algum motivo, vai mamar, olha para a mãe e ri, percebe? Então ele nasce sabendo rir, só que a vida, e a vida do adulto principalmente, com essa pressão sobre a criança, vai sufocando esse riso até que ele se perde quase que totalmente aí no caminho. E aí chega o adulto sério, como eu cheguei, sem rir, sem querer rir. Então vem o exercício físico justamente para resgatar dessa criança esse riso, primeiro simulado e depois natural. Tem inclusive prática para isso, tipo, muito bem, e como a criança comemora quando ela faz um desenho que vem e mostra para o adulto, nossa, que lindo, e ela sai toda feliz, e ainda fala assim, muito bem, você desenhou bem. Às vezes são uns garranchos ali que a gente não está sabendo o que é, mas a criança tem um significado para esse, entre aspas, garrancho que ela fez como desenho. Então, no yoga do riso, tem como praticar esse resgate dessa criança risonha, porque ela está aqui querendo sair, querendo rir, querendo pôr para fora esse riso. Acontece que a sociedade, a vida adulta priva disso, ok? Então esse riso, ele precisa ser bem profundo, ele precisa ser uma gargalhada. Eu não estou falando aqui que você deva entrar numa reunião de trabalho gargalhando, ou gargalificando. Não é sobre isso. Por isso é que tem os clubes do riso, assim como tem a academia para o treino, tem a academia para treinar o riso também. São ambientes seguros, onde as pessoas se encontram para rir. Ok, eu fico lá 10 minutos rindo, de manhã ou na hora que eu quiser, estou pronta para o dia, já fiz o meu treino de hoje, ok? Tem estudos que mostram, inclusive, de um paciente com dor muito forte por uma doença degenerativa, ele tinha muita dor e a cada 10 minutos de riso ele conseguia alívio e dormia por cerca de 2 horas. Então percebe que o riso ele também é analgésico. É coisa assim, gente, é muita informação, é muita coisa que parece até que, poxa, de onde tirou isso?
por estudos, por pesquisas, por comprovação científica. Tem muita informação que mostra isso e que reafirma isso. Então, lembrando, não é socialmente aceitável que a pessoa ria em voz alta. A nossa cultura é uma cultura que permite sim esses momentos, mas numa mesa de bar, numa festa, e não em meio ao trabalho, na rua. Tanto é que tem exercícios, tem sugestões de exercícios, rir ao telefone. Ok, eu estou andando, quero rir, e se eu sair rindo, assim eu vou assustar as pessoas. Então eu pego o telefone, simulo que estou recebendo uma ligação muito engraçada e rio. E vou rindo. Quem me vê rindo ao telefone, isso não é só eu, quem quiser fazer isso, vai pensar que eu estou realmente conversando algo muito animado. E, no entanto, eu estou praticando o riso em meio a fazendo caminhada, fazendo aonde quiser, onde permitir essa risada mais forte, né? Então, o riso, ele tem razões para rir, apesar de não precisar de motivo para rir, mas tem como, entre aspas, justificar esse riso, né? E o Clube do Riso, ele é um ambiente seguro para isso. E se você se interessa saber mais sobre o Clube do Riso, é só mandar uma mensagem aí no direct, se for no Instagram, onde você tiver com acesso a esse conteúdo, que eu coloco você em contato com os vários horários que se tem no Brasil. São opções gratuitas, são trabalhos voluntários dos líderes de yoga do riso como eu, que estão espalhados aí aos milhares pelo mundo. Para você ter uma ideia, o yoga do riso ele já está em 116 países ao redor do mundo. Ele começou há 26 anos na Índia, criado com esse nome, com essa metodologia, por um médico indiano chamado Madan Kataria, e a esposa dele, que é a Madhuri Kataria. Ela é professora de yoga e ele é médico. E até hoje o casal ri por cerca de 40 minutos todos os dias. Ele levanta, especialmente às 4 horas da manhã, no horário lá da Índia, e nesse horário ele já está pronto para rir. E assim ele pratica o riso e ri durante o dia. E nas sessões, tem sessões do Clube do Riso que ele também participa, e agora ele já traz outros elementos, como dança, música, canto, várias opções, porque são elementos da alegria e do riso, e se ajudam mutuamente nesse sentido. Então percebe que o riso, como exercício, ele passa a ser muito mais, entre aspas, animado e prazeroso do que o treino convencional. Uma coisa não substitui a outra, uma prática não substitui a outra. Eu sempre faço essa analogia para que fique bem claro que ambos são exercitados. E por fim, para fechar a nossa conversa, a terceira grande razão para se rir no yoga do riso é para que o riso seja incondicional, para que você e eu não dependamos não sejamos dependentes de um motivo para rir, de uma condição para rir, do tipo, eu só vou rir se a piada foi engraçada. Ok, mas e se ela for discriminatória? E se ela for de mau gosto? Lá, quando começou o yoga do riso também na Índia, se começou rindo de histórias engraçadas. Quem me acompanha aqui há mais tempo nesse perfil já me ouviu falando isso. Então, no começo da semana, eram 5 pessoas sendo, inclusive, ridicularizadas, né, num parque, numa praça pública. Como assim? Esse médico ficou louco, parando as pessoas que estão caminhando e convidando para que elas venham rir, mas a princípio até elas foram. Ao final de uma semana eram 55 pessoas, só que terminou a semana e terminou o estoque de piadas também, de histórias engraçadas. E agora? E aí ele já estava muito inquieto com essa questão, deparou com um livro que dizia que o riso exercitado teria o mesmo efeito. Ele falou, bom, então vocês topam aqui nós treinarmos o riso como atividade física? Aí ele foi mais ironizado ainda. Poxa, esse médico agora ficou louco de vez, né?
já estava rindo com piada, agora acabou piada, vai rir sem motivo? Como assim? Mas algumas pessoas toparam e assim começou, lá em 1995, em Mumbai, na Índia, o yoga do riso. E há 26 anos se esparramou aí pelo mundo em mais de 116 países, com milhares de clubes do riso espalhados aí ao redor do mundo e com centenas de milhares de praticantes e alguns milhares de líderes de yoga do riso, que assim como eu, tem o riso como uma prática e algumas pessoas têm o riso inclusive como um negócio. Já imaginou pagar as contas rindo? Já imaginou pagar contas com riso, com produtos ao redor do riso? Pois é sobre isso. Bom, e aí para fechar essa conversa, destacar que essa terceira razão é o riso incondicional, é você e eu pararmos de entregar o riso por um motivo. Eu só vou rir se eu tiver com vontade. Eu só vou rir se o filme, se a comédia for interessante. Tá, mas e quando isso acontece? Quantas vezes ao dia? Então, nesse aspecto, é como que deixar o riso entregue à própria sorte. Se você achar espaço, você se manifesta. E geralmente esse espaço, ele dificilmente existe, ou muito pouco existe. A não ser mesa de bar, depois de alguns drinks ou de algumas cervejas, mas não é sobre esse riso. Aí o cérebro já está em outro modo de funcionamento, aí eu já não tenho essa informação, imagino eu que já não tenha o mesmo efeito. E também você não vê alguém, mesmo numa mesa de bar, rindo por 10 minutos seguidos. De quê? Né? É muito, muito raro isso acontecer. Então eu finalizo reforçando que Clube do Riso é o ambiente seguro para eu e você rir como exercício físico, tá? Então é uma maneira garantida de usufruir os benefícios do riso sendo praticados. Como é que isso está acontecendo agora em meio à pandemia? Em ambiente virtual, numa sala do Zoom, onde que as pessoas simplesmente encontram para rir. No Brasil nós temos vários horários. Em horário de Brasília começa o primeiro Clube do Riso às 6 horas e depois vai às 7, às 8, meio-dia, 15 horas, 17, 19, 21 horas, isso de domingo a domingo. E ainda tem umas ações extras, umas sessões extras. Tem clubes, tem grupos que a pessoa pode entrar e ter acesso a todas essas informações. Tem uma agenda que, se você se interessar, eu te coloco em contato com isso. E bem-vindo ao mundo do riso, ok? Agora eu finalizo com você dizendo o seguinte: fez sentido para você? Te intrigou? No mínimo te fez algumas indagações aí? Poxa, eu não tinha ouvido sobre isso ainda. Então eu ouvi, mas não achei muito interessante, não me liguei muito nisso, passei aqui de novo para escutar. Pois fica aí o convite. No canal do YouTube Agir Consciente Fátima Araújo tem vários conteúdos lá sobre esse assunto. Tem uma playlist só sobre yoga do riso. Então tem dezenas de vídeos lá sobre esse assunto e sobre outros relativos ao autocuidado e ao autoconhecimento. Então o convite é para que você, aqui se você estiver no Instagram, é só você clicar ali na bio do Instagram Fátima Araújo Agir, vai girar a tela até encontrar ali o canal do YouTube, clicar e vai direto lá e escolher os vídeos e assistir. E aí comenta, compartilha, se ainda não segue o canal, aproveita, já segue, ativa as notificações para você ser avisado quando um novo conteúdo for disponibilizado e manifeste a sua opinião também. Não, eu não concordo, eu quero saber mais, diga de onde também você está assistindo, para quem assistir gravado, que aí na transmissão seguinte eu quero dar um alô para você com toda gratidão pela sua audiência. Ok? Então,
Grande abraço, qualquer hora dessa nós encontramos de fato para rir. Lembra que as nossas mãos têm pontos de acupuntura, no Yoga do Riso pratica-se muito isso, de ativar os pontos de acupuntura das mãos e ativar os pontos que existem pelo corpo e chamar esse corpo para risada. Ei corpo, bora rir, um dia você riu muito, o que aconteceu que você parou de rir? Ainda é tempo, então bora rir. Muito bem, yeah! Muito bem, yeah! Então é isso, qualquer hora dessa nos vemos e nos encontramos por aí para rir, tudo bem? Grande abraço, tchau, tchau, até breve. Quem sair por último, fecha a porta e apaga a luz e ri. Tchau, tchau.